convidar o meu amigo, o pastor Neto, vem cá. Vamos aplaudir o Netão, gente. O Neto é um querido, já conheço há muitos anos. Nós viemos lá de Poá, a famosa Poá, né? Terra da Água, para quem não conhece. Mas estou muito feliz de você estar aqui, de você ter aceito o nosso convite. Aquele café que a gente tomou foi muito especial para mim, foi muito bom. E eu estou muito feliz por esse momento também aqui, de você poder estar aqui na nossa casa compartilhando algo. Amém? Podemos orar pelo Neto aqui? Sim. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos por essa manhã, pela vida do pastor Neto, por ele estar aqui, ó Pai. Aquilo que o Senhor depositou no seu coração, aquilo que o Senhor colocou aqui dentro, que ele possa transmitir para a gente nessa manhã, ó Pai. Espírito Santo, como sempre eu oro, fique à vontade, toque nos nossos corações, fale com a gente. Nós queremos um toque da Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, te agradecemos pela vida do Neto, pela sua igreja, pela sua família. Obrigado, Pai, pela vida dele. Continue abençoando o seu ministério, honrando a vida dele, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Bom dia, queridos. Graça e paz. Amém? Amém. Eu estou muito em casa aqui. Conheci o Thiago em Poá, mas eu sou de casa aqui. Eu sou de Mogi, né? Terra natal. Em 2013 eu migrei para Poá, conheci a Ouvir Crer, conheci minha esposa, constituí família lá. Foi onde eu me desenvolvi, líder de jovens, pastor de igreja local. Em 2016 Deus me mandou de volta para essa cidade aqui para começar a igreja Amor. Mas eu estou muito em casa aqui. É bom ir para uma igreja que a gente não salvou o GPS, né? Saí da minha casa, vim para cá 10 minutinhos, estou muito à vontade de verdade. Tiago e Mari, sem palavras, pastor André aqui também, meu Deus. Na verdade, hoje de madrugada, quando eu meditava um pouco sobre aquilo que eu ia compartilhar, eu fiquei, ainda estou um pouco emocionado com isso. Desculpa, irmãos. Mas eu voltei uns 30 anos na minha vida. A primeira igreja que eu pisei foi uma igreja tradicional em Mogi. E no meados da década de 90, acontecia no Brasil todo a mesma coisa que aconteceu por volta de 66, 67, quando as igrejas foram tocadas mais uma vez pelo Espírito Santo e muralhas do cessacionismo foram sendo derrubadas. Muitas igrejas tradicionais experimentaram mover, e o Algo também, e os pais do Gu aqui foram responsáveis por, de alguma forma, trazer esse fogo para a cidade, o projeto de Jericó. Se não me engano, 95 para 96, se minha cabeça estiver boa, é isso? Estou certo. E a mesma família que tinha me ganhado para Jesus experimentou esse toque do Espírito Santo. Eu era um adolescente, 13 anos. E a primeira igreja que eu vim, tive um contato com os dons do Espírito, foi o projeto de Jericó nessa época. Eu fui tocado por isso. A gente acabou ficando em frente onde eu me criei, na Igreja Nacional, com a pastora Valdir e o pastor Teles, até 2002. Mas não tem como a gente remover marcos antigos. A gente está num lugar muito importante para essa cidade. Existe um legado muito poderoso aqui. Eu meditava nisso nessa manhã. E não só o legado, né, que os apóstolos Márcio e a Marlene deixaram aqui, mas estou vendo o pastor André e toda a disrupção que ele representa também na cidade de Poá, uma das igrejas mais importantes da geração eleita, quando o movimento celular foi implantado. São os pais do pastor Tiago aqui. A Mari, então, sou apaixonado pelo pastor Nenê e pela pastora Cris. São referências na Brasil para Cristo. Calmon Viana. Glória a Deus. Tem algo de muito especial aqui acontecendo, irmãos. Primeiro, porque a gente não pode remover os marcos antigos. Ninguém começa nada do zero. É difícil você suceder gigantes, né? Eu fico pensando em Josué, quando ele precisa dar continuidade ao legado de Moisés, né? E praticamente ele não tinha nada, se fosse comparar o cara que Deus usou para manifestar 10 pragas do Egito e tirar Israel com mão forte das mãos do faraó, mas ele tinha algo, ele foi escolhido pelo Senhor, ele foi escolhido por Moisés. Vocês estão aqui nesse lugar hoje, Tiago e Mário, vocês são escolhidos pelo Senhor para continuar algo, debaixo de um legado, de marcos que não podem ser removidos. Arnaldo carrega algo muito especial, uma das referências para a nossa cidade também na adoração. Vocês estão num ambiente profético aqui de cura, de graça para essa cidade. Então, você devia se sentir muito honrado por estar sentado numa cadeira como essa nessa manhã. O Senhor tem feito grandes coisas na nossa geração e eu creio que nós, mais uma vez, também temos uma responsabilidade por mantermos o Espírito e essa chama acesa, por não negociarmos a presença do Senhor, mas vivermos com toda a sabedoria e lucidez que nós temos também agora, de sermos organizados, de sermos tecnológicos, mas sem permitir que nada sufoque o Espírito Santo e a ação dele. Você crê nisso? Você crê de verdade? Você pode aplaudir Jesus mais uma vez? Nós estamos diante da mesa do Senhor.
E é muito bom concluir uma reunião como essa, partindo pão, bebendo cálice. Mas a ceia sempre foi instituída como um ápice da comunhão entre os irmãos, porque nós estamos comendo o mesmo corpo, nós estamos debaixo do mesmo sangue, que perdoa os nossos pecados. Apesar de tão diferentes os nossos pecados, o sangue que nos une na comunhão, que nos justifica, é o mesmo. E sabe, Paulo, eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus lá em Filipenses. Paulo, sem sombra de dúvidas, é o autor que mais fala sobre o tema. E lá em Filipenses, no capítulo 4, Paulo nos ensina algo muito precioso, para que a gente chegue nessa mesa do jeito que a gente deve chegar. E eu queria compartilhar isso com vocês nessa manhã. Eu queria ler por enquanto com vocês apenas 2 versos. Eu estou numa Almeida Revista Atualizada, numa ARA, se tem a versão para projeção. Estou vendo um monte de rostinho conhecido aqui, né? Legal. A galera da Burn está aqui, veio visitar. O Pedrão é de todas as igrejas de Mogi, né? O Pedro está no clã da Bola de Neve, um dia está na Burn, eu vou no lugar ele está na PIB. É membro da Burn, mas é da igreja de Mogi, né, irmãos? No final das contas, a gente está na mesma igreja, né? Concorda comigo, irmãos? Amém? O cantinho do aprisco é diferente, mas o pastor da nossa alma é o mesmo, né? Igreja de Mogi das Cruzes. Glória a Deus por isso. Um dia a gente para com essa vaidade besta e vai dar certo. Jesus volta. Filipenses capítulo 4, versos 2 e 3 diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. E a ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Pastor, que texto mais sinistro, né, para ler num culto de ceia, mas a gente vai chegar lá. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta, dentre tantas outras características, conhecida como a carta da alegria. E talvez a coisa mais bizarra nessa carta é porque geralmente é a gente que escreve carta para alguém que está preso. Não sei se você já teve aí o infortúnio de repente ter alguém que você tem afeição e essa pessoa cometa algo ou de alguma maneira injustiçada vá parar numa prisão, mas via de regra é a gente que escreve carta para os presos. Você já escreveu? Alguém já precisou escrever carta para alguém preso aqui? Eu já precisei, irmãos. Um mês atrás eu estava escrevendo 2 cartas aí para alguém que estava preso. E geralmente é a gente que escreve a carta com a intenção de confortar, de animar, né? Você está nessa situação, mas guarde o seu coração. Não se desanime, não permita que essa situação tire você do foco. A lógica era essa. No entanto, eu vejo um apóstolo preso escrevendo cartas para uma igreja livre, dizendo para que eles não desanimem, tentando motivá-los a manterem o foco e fazerem as coisas do jeito certo. Na verdade, o apóstolo Paulo diz no começo da carta que ele está até satisfeito com essa situação, porque ele diz que o fato dele estar preso não tirou dele o propósito. Pelo contrário, ele diz que ainda mais agora ele vê pessoas sendo salvas pela graça de Cristo. Provavelmente os carcereiros ali, os homens nessa prisão, agora estão sendo impactados. E Paulo diz: olha, continue pregando o evangelho, não importa a motivação dos outros, se está bagunçada, porque tem gente que vai fazer isso por inveja, tem gente que vai fazer isso, como ele disse para Timóteo, tendo na piedade uma fonte de lucro. Ele falou: o importante é que Cristo vai estar sendo pregado, e é nisso que nós devemos nos focar. E constantemente o apóstolo Paulo diz para eles se manterem alegres, manterem esse espírito convicto da sua salvação. E Paulo vai chegar agora no capítulo 4 para dar conselhos práticos, conselhos finais. Aliás, a característica do apóstolo Paulo é essa: uma saudação, apresenta uma doutrina e depois, com a teologia pastoral, ele diz como que se coloca isso em prática. Paulo geralmente escreve dessa forma e não é diferente aqui. Então agora, de alguma maneira, ele quer colocar essa teologia na prática. Ele vai dar conselhos finais que começam, inclusive, dizendo no verso 1, vocês são a minha alegria e coroa, então permaneçam desse modo firmes no Senhor, permaneçam alegres, permaneçam convictos. Mas de repente Paulo precisa abrir uma espécie de parênteses antes de chegar no assunto que ele queria chegar. E qual o problema aqui? Tem 2 irmãs que arrumaram alguma confusão, e agora isso tem as impedido de fluírem nos seus dons, no seu ministério, na sua vocação, e aquilo se tornou de alguma forma um problema que, ao que me parece aqui, a igreja preferiu deixar debaixo do tapete, do tipo: não vamos mexer com isso não, deixa isso para lá. Afinal de contas, é só uma confusão entre essas duas aqui, elas estão sentadinhas ali, elas estão quietinhas, isso não é um problema para nós. E de repente Paulo, parece que ao chegar a notícia para ele na prisão, não está muito afim de deixar as coisas debaixo do tapete. Paulo tem que fazer uma pausa numa carta, num dos textos mais importantes, que é onde a gente vai concluir,
para dizer que tem duas irmãs que tem que resolver o barraco delas. Ele diz aqui, rogo a Síntique e a Evódia. Paulo usa pouco essa expressão, rogo, em suas cartas, que tem esse sentido de implorar, de pelo amor de Deus. Isso é algo importante, vocês precisam resolver isso. Ele está pedindo pelo amor de Deus para tal da Síntique e da Evódia, se tiver alguma mãe aí esperando beber, bons nomes, inclusive se forem gêmeas, e são bons nomes mesmo. Na verdade, um deles significa que alguém carrega um bom perfume onde chega, que traz uma boa essência para onde chega, e o outro nome significa que alguém tem um bom destino proposto. São bons nomes, Síntique e Evódia, um bom perfume e um bom destino. E o nome delas não estava muito combinando com o que estava acontecendo agora. E Paulo diz, olha, eu não estou afim de deixar esse problema debaixo do tapete. Pelo contrário, eu quero mexer nisso, porque a gente precisa resolver os nossos problemas. Eu sei, imagino que aqui talvez vocês não tenham tantos problemas assim, não devem ter nenhum irmão insatisfeito, porque não entrou numa escala, ou porque agora é outra pessoa que está liderando, então ele prefere não trabalhar no ministério. Essas coisas devem acontecer mais para o lado da Vila Industrial, aqui é um bairro mais nobre, né? Imagino que seja mais tranquilo. Mas sabe, o que me parece é que às vezes a gente cria uma certa utopia de que para a igreja estar funcionando e ser um ambiente espiritual a gente não pode ter problema. Eu não sei quando que a gente começou a acreditar nisso, que a gente vai conseguir ter um ambiente com pessoas tão diferentes, com histórias tão diferentes, com traumas tão diferentes, precisando de curas tão diferentes, e que essas pessoas vão entrar no lugar, vai vir um certo óleo de unção aqui, vai todo mundo se dar bem sem ter nenhum problema. Irmãos, se a gente realmente deseja isso, precisa sair um por um aqui, e o último apaga a luz, e vamos fazer churrasco e dar risada aqui, porque a gente finge melhor dessa forma. Igreja não é um ambiente onde nós não temos entraves, onde nós não temos diferenças que podem nos fazer divergir em algum momento, e tentar fingir que não está acontecendo alguma coisa pode ser o grande problema. Paulo nunca quis que as pessoas acreditassem nisso. Quando ele escreve o texto da ceia do Senhor, em 1 Coríntios no capítulo 11, inclusive, ele diz, olha, vocês, na verdade, eu preciso não elogiar vocês naquilo que eu vou dizer agora. Quando vocês se reúnem, vocês não se reúnem para comer a ceia do Senhor, não. Eu ouço que há divisão entre vocês, Paulo vai dizer, o que ele retoma lá no capítulo 3 da primeira carta. Ele diz, eu sei que há partida entre vocês, mas o que Paulo diz? Deixa eu abrir o texto aqui, ele diz que é até importante isso, quer ver? 1 Coríntios, capítulo 11, no capítulo 11, é isso mesmo, capítulo 11, olha lá, verso 18, antes de tudo estou informado, sempre está informado, né? Porque você sabe que não tinha post para ver em direta no Instagram do Story quando coloca, então geralmente era alguém que contava mesmo. Então lá, há divisões entre vocês, quando vocês se reúnem na igreja, em parte eu creio, mas presta atenção no verso 19, ele diz, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. Algumas versões vão dizer, é inevitável, é assim mesmo que as coisas são, as coisas vão como elas são, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então presta atenção, quando eu era mais jovem e li esse texto, eu imaginava assim, bom, os barraqueiros estão reprovados. Paulo diz, olha, é importante que haja divisões, porque aí a gente fica sabendo quem está aprovado, mas o grande segredo não era sobre ter problemas e ser reprovado, o grande segredo era não resolver os problemas e ser reprovado. Paulo está dizendo, é importante que hajam problemas, partidos, grupinhos, panelinhas e coisas do tipo, porque é no meio disso que a gente vai reconhecer quem realmente está aqui se reunindo para comer o mesmo pão e está debaixo do mesmo cálice. São aqueles que conseguem, sabendo que há diferenças e dificuldades, andar a segunda milha, virar outra face, perdoar e ser perdoado, permitir-se ser restaurado, porque muitas vezes o grande problema não é se há disposição para restaurar, é se há disposição para ser restaurado. Se a gente está apto a enfrentar o processo, sobre perdoar e ser perdoado, sobre fazer o esforço mínimo e necessário para que as coisas se encaixem, porque quem pode fazer a gente dar certo, irmãos, quem pode fazer a igreja dar certo é só Cristo. Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 4, 16, é Ele que faz com que as coisas se encaixem perfeitamente. Não tem como. Na força humana aqui vai ser só atrito, a gente vai se dar mal sempre, mas se nós nos apresentamos a essa graça salvadora que salvou a você e a mim, nós também acreditamos que ela tem poder para transformar uns aos outros, e nós simplesmente nos prostramos e permitimos que Deus coloque as coisas no lugar. Agora precisa haver uma disposição do nosso coração, é o que Paulo está dizendo. Se a gente fingir que não há problema, se a gente não sentar para conversar, para olhar no olho, para expor o nosso coração e permitir ser contrariado, as coisas não vão dar certo. Boa parte das pessoas que saem da igreja e chegam no ponto de repente de não deu certo, não aguento mais, nunca sentaram para conversar nos primeiros dias, nunca tentaram tratar as diferenças no começo,
nunca tentaram ajustar as coisas. Elas permitem que muitas vezes coisas que nem são verdades sejam abrigadas e vão sendo somadas, empilhadas no seu coração, até aquela hora que chega uma gota é o limite e derrama tudo. Mas se elas tivessem sentado no primeiro dia, talvez se a Cíntia e a Evódia aqui tivessem batido um papo para conversar e falado: irmã, eu não gostei daquilo que você colocou, me magoou, fiquei ferida com isso. E aí de repente a Evódia podia explicar e a Cíntia que tinha entendido que nem era aquilo, era só uma percepção. A maior parte dos nossos problemas são só subjeções. Sabe, a gente vai ficando, né, Tiago? Agora a gente já está ficando com os cabelinhos mais branquinhos. Espero chegar naquele grisalho bonito do pastor Nenê, chegar na cabecinha branquinha do pastor André ainda, mantendo, casado com a mesma esposa, cuidando dos meus filhos, já a meta está batida, já fazendo o que tem que ser feito. E a gente vai ficando um pouquinho mais esperto, ou como eu gosto de dizer, pelo menos um pouco menos idiota. Eu não sei se eu estou mais esperto, mas menos besta eu acho que eu já estou. E a gente vai começando a entender algumas coisas com mais simplicidade. A gente percebe que boa parte dos triplex que alugam na nossa cabeça foi a gente que construiu tudo. Eles nem existem. Aliás, a psicologia diz, né, que 95% das coisas que tomam nosso tempo e ocupam as nossas emoções são mentiras. Elas nunca aconteceram e nunca vão acontecer. E é isso que nos enche de ansiedade. É isso que nos enche de perturbação. E às vezes uma conversa sincera, olho no olho, tinha resolvido as questões. Quem está me entendendo? Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? E Paulo queria que isso fosse resolvido, irmãos. E é tão forte o que Paulo diz nesse texto, pode parecer besteira, mas primeiro Paulo diz: eu estou pedindo para essas duas irmãs que elas resolvam o seu problema, que elas consigam pensar concordemente no Senhor. Ele está impondo às pessoas que têm problema o dever de resolver, mas o que Paulo vai dizer na continuidade disso é o que mais importa para mim, porque ele envolve o cara que trouxe a notícia em resolver o problema. Provavelmente essa carta é devolvida e lida para a igreja de Filipos pelas mãos de Epafrodito, outro bom nome aí para quem está esperando o menino, Epafrodito. E Paulo vai chamar ele de sísigos, que é uma palavra no grego bem importante, é quase uma palavra que poderia ser utilizada para cônjuge, é alguém que carrega o mesmo fardo, é alguém que está empenhado na mesma missão. Ele diz: meu fiel companheiro de julgo. Ele diz: eu peço que você também auxilie. Muitas vezes, irmãos, a gente sabe que existem dificuldades entre pessoas, entre ministérios, enfim, e a gente sabe qual é o problema. Muitas vezes a gente até tem a informação e o caminho para resolver, mas a gente também é bastante escapista. A gente é bastante da turma do deixa para lá, deixa disso. E Paulo está dizendo: olha, Epafrodito, você trouxe a notícia, você sabe o que está acontecendo. Eu queria dizer para você, mais do que implorar para essas irmãs conseguirem resolver os problemas, provavelmente no nível que chegou as coisas, elas não consigam fazer isso sozinhas. Então eu estou dizendo para você, que você vai ler essa carta, porque ele estava lendo a carta, eu estou dizendo para você, o problema também é seu. Se você sabe que existe algo na comunidade que está impedindo a comunidade de avançar, ou está criando um bloqueio para que a graça do Senhor flua com liberdade, você também é responsável por esse problema, ainda que ele não seja seu, porque é um problema na sua comunidade. Está me entendendo ainda, irmão? Sabe, a gente fala: não, deixa elas para lá, deixa isso para lá, e o Espírito Santo está dizendo para a gente nessa manhã: não tem nada de deixa para lá, a gente vai resolver isso hoje. A gente vai colocar a casa em ordem, porque nós não podemos ser impedidos de viver aquilo que o apóstolo Paulo deseja que nós vivamos. Nos versos seguintes, isso é tão poderoso. Ele lembra, ele diz: essas irmãs juntas se esforçaram comigo no evangelho. Ele está dizendo que essas irmãs foram importantíssimas na fundamentação dessa igreja. Não ajudá-las a colocarem as coisas em ordem é como ignorar os marcos que foram postos. Agora elas estão com problema, elas que se lasquem, a gente continua aqui e deixa isso para lá. Não, a responsabilidade de fazer as coisas dar certo é de cada um de nós, que sabemos que temos o Espírito Santo, que estamos envolvidos com o crescimento da obra do Senhor. Tanto que Paulo coloca o nome de Clemente, que foi um dos principais bispos de Roma, provavelmente o sucessor de Pedro e Marcos. Clemente é um dos bispos da igreja primitiva no primeiro século, um dos nomes mais proeminentes. A igreja católica ama Clemente. E Paulo está dizendo aqui, também com Clemente e com os demais cooperadores meus. Paulo está dizendo: elas não são qualquer pessoa na estrutura dessa casa, não, elas são importantes nessa igreja. E agora, quando elas falham, a gente vai transformar alguém. Aliás, a gente é perito nisso, né? A gente transforma a pessoa na última falha. A gente esquece todas as somas de boas ações. Dá uma pisada na bola, o último erro da pessoa define ela. Não, irmãos, nós não podemos ser assim. Paulo está dizendo: não. Tem muita coisa boa antes disso aqui, e a gente precisa fazer as coisas funcionarem. A gente precisa ser um pouco melhor do que quem ignora todas as boas ações, transformando alguém na péssima última ação. Você continua me entendendo? Você pode dar glória a Deus? Ele está dizendo que tem muita coisa boa aqui que não pode ser perdida. E Paulo então faz o apelo mais forte no final do verso. Ele diz: olha, tem uma coisa que vai fazer com que todos nós nos lembremos da importância disso. Ele diz: os nossos nomes se encontram no livro da vida.
é a nossa esperança, é a nossa fé em comum, é a salvação que nos foi proposta, que nos faz enxergar as coisas dessa perspectiva e não deixarmos para lá, porque enquanto a gente não trata isso, a gente não consegue desfrutar daquilo que é proposto adiante. A mesa do Senhor é uma mesa de perdão e restauração, porque nós fomos perdoados, nós perdoamos, e nós somos perdoados se nós perdoarmos uns aos outros as nossas ofensas. Jesus nos ensinou a orar assim, e Paulo estava tentando de alguma forma lembrar essas pessoas que não tem perdão para quem não é perdoador. Não existe misericórdia para aqueles que exerceram juízo sem misericórdia, porque a misericórdia triunfa do juízo. E Paulo está dizendo, a gente precisa perdoar e permitir-se ser perdoado. A gente precisa colocar as coisas em ordem, a gente precisa deixar a casa limpa para Jesus. Então ele vai dizer no verso 4 agora, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. É impossível que nós sejamos alegres, irmãos, com pendências no nosso coração. A gente pode dar aquele sorrisinho amarelo, a gente pode dar uma paz do Senhor, mas o nosso coração não está resolvido. E quando nós permitimos que o Espírito Santo flua nas nossas vidas, liberando os nossos corações, nós podemos desfrutar de pelo menos 1/3 do reino de Deus, que segundo o apóstolo Paulo é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Uma comunidade de fato alegre no Senhor é uma comunidade que não tem pendências, ainda que tenha problemas para ser resolvidos. Nós precisamos estar dispostos a cuidar uns dos outros, nós precisamos estar interessados em fazer com que as coisas funcionem como deve funcionar. O verso 5 diz, seja a vossa moderação ou a vossa equidade, algumas versões vai dizer, na verdade isso aqui é o espírito gentil, é a amabilidade, que todas as pessoas conheçam vocês como pessoas amáveis. Paulo não está falando da igreja, das pessoas que caminham com a gente, Paulo está falando de um testemunho que vai além do interior para o exterior, além dessas paredes. Será que as pessoas nos conhecem como pessoas amáveis, gentis? Seja a amabilidade de vocês, ou essa moderação de vocês, conhecidas por todos. Meu Deus, isso é muito sério. Por quê? Porque perto está o Senhor. Você crê nisso? Você deve crer, você estava cantando aqui, que você é ansioso pelo dia da vinda de Jesus. Aliás, é isso que nos mantém de pé, a nossa esperança da ressurreição, da volta do nosso amado. E Paulo está dizendo, então nós precisamos ser amáveis e gentis, porque a gente está vivendo por um padrão maior. Certamente, irmãos, eu tenho certeza, eu vou fazer 10 anos pastoreando quase agora na igreja Burn, e eu tenho certeza que eu decepcionei muita gente pelo caminho, como eu fui muitas vezes decepcionado. A questão não é sobre não falhar mais uma vez, a questão é se a gente tem disposição para ir além disso, se a gente tem a disposição para ser alguém gentil. Todo mundo aqui tem alguma situação ali que está te incomodando, alguma coisa na sua casa, no seu coração, às vezes é a sua vida financeira, às vezes está tudo bem, mas a saúde não anda às tantas, às vezes é o psicológico, tem dia que parece que é tudo, né, que o barco virou mesmo, então está tudo estragado, é o emocional, é o relacionamento, é o financeiro. Então a gente precisa ser gentil, porque a gente não faz ideia de qual processo a outra pessoa está enfrentando, mas a gente faz ideia de quais são os nossos. Cada um conhece seus próprios problemas, então dá para a gente ser um pouco mais gentil. Isso deve ser esperado por nós, porque nós reconhecemos que o Senhor está perto. E aí vem o grande segredo do texto agora, irmãos. É porque se a gente não resolve essas coisas antes, a gente não consegue desfrutar dessa bênção de não andar ansiosos por coisa alguma. Como eu disse, boa parte das coisas que a gente acredita e permite que enche nosso coração nem são verdades, mas como a gente não as resolve e não as coloca no seu verdadeiro campo do imaginário, como a gente não senta para conversar, como a gente não perdoa e não permite ser perdoado, a gente está cheio de amanhã na nossa cabeça. A ansiedade é só isso. Ela é só um excesso de amanhã. Ela é uma antecipação de coisas, como eu disse, a maioria delas que nem vão acontecer. Mas a gente fica ansioso, porque a gente não está resolvido. A gente fica ansioso porque a gente não está satisfeito por dentro. Alguém que está satisfeito não está pensando, se bem que adolescente ainda está assim, né? Pensando na próxima refeição quando está almoçando ainda. Mas geralmente quando a gente está satisfeito, a gente está satisfeito. Cabe uma sobremesinha? Cabe. Mas quando a gente está satisfeito em Cristo, se vier uma bençãozinha a mais, cabe. Mas a gente não está preocupado com aquilo, porque a gente está satisfeito. A gente está resolvido. E o Espírito de Cristo nesse lugar deseja que cada um de nós aqui estejamos satisfeitos nele, resolvidos por dentro, para não estarmos mais ansiosos, porque nós podemos mudar a nossa ansiedade sabendo de 2 fatores. Primeiro, que sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições.
com súplica e ação de graça. Eu posso pedir a Deus aquilo que eu ainda não recebi, porque eu confio em todas as coisas que Ele já fez por mim. É por isso que existem súplicas e ações de graça. Aliás, você deveria começar com ações de graça. Se você começar a pensar em todas as coisas que Deus já fez na sua vida, de onde você foi tirado, você está aqui, você está bem. Tem problema para resolver, como eu disse, todos nós temos, mas você está aqui, você está guardado por Ele. Como Paulo disse anteriormente, seu nome está escrito no livro da vida, irmãos. Quando me perguntam como eu estou, eu digo, eu estou melhor do que eu mereço. Não é porque as coisas estão tão fáceis assim, é porque se meu corpo tombar, eu sei onde eu já estou na eternidade com Cristo. Paulo já diz, morrer é muito melhor. Amém, irmãos? Para quem o viver é Cristo, a morte é lucro, ponto. Está tudo bem, se ele entender que eu cumpri meu propósito na terra e amanhã eu não estiver mais aqui, eu estou muito bem. Eu estou com Cristo, que é infinitamente melhor. Agora, se nós percebemos as coisas desse ponto de vista, nós vamos ser gratos, irmãos. E se eu sou grato, aquilo que eu não tenho, eu confio que Deus é suficientemente capaz para fazer. Então eu posso pedir para Ele. Eu posso dizer, Deus, me ajuda nisso, eu não estou dando conta. Eu me sinto fraco, eu me sinto incapaz. Eu não estou tendo força nem de chegar nessa pessoa para resolver um problema. Eu preciso da sua graça agora. Coloca alguém na minha vida, irmãos. Quantas vezes eu orei assim ao Senhor? Se Deus, eu não consigo resolver essa situação. E às vezes é uma situação tão simples, mas a gente se prendeu tanto em alguma coisa, a gente não consegue nem falar. A palavra trava na boca, você olha, você sabe o que tem que fazer. Quem já se sentiu assim muitas vezes? O que eu fiz? Eu fui falar com Ele. Deus, coloca as suas palavras na minha boca. Me ajuda, Senhor, eu não sei o que fazer. Se eu falar do meu jeito aqui, eu vou acabar arrebentando. Eu vou falar demais e vou pecar, ou eu vou falar de menos e vou voltar insatisfeito, achando que eu não resolvi o que tinha que resolver. É horrível, já sentou com alguém, depois você sai e você fala, putz, devia ter falado aquilo. E você não falou. A raiva. Ou às vezes você sai de uma reunião falando, puxa, eu não devia ter falado isso, eu falei demais. As coisas, em vez de se resolverem agora, estão piores ainda. E você pode pedir para Ele. Às vezes a gente pensa que pedir aqui é uma coisa megalomaníaca, só precisa orar a Deus um milagre. Não, irmãos, começa a conversar com o Espírito Santo sobre as coisas mais simples do seu dia, depois me conta. Coisa simples, uma conversa que precisa ter com a esposa, com o filho. Fala, Jesus, me ajuda a resolver essa situação. Talvez sejam as coisas mais importantes que a gente faz e nem percebe. Às vezes é a conversa que a gente tem com o cônjuge, é um plano que a gente traça, é a maneira como a gente abençoa um filho, e a gente às vezes deixa tudo isso se acumular e a nossa vida fica toda confusa. Mas em nome de Jesus, você não vai ficar mais perturbado com essas coisas. Você vai aprender a se submeter à vontade do Senhor com ações de graças e súplicas. Então você vai desfrutar disso, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardando o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, como diz o verso 7. É glorioso quando Paulo diz a paz de Deus que excede o entendimento. Paz não se explica, não é paz que se explica, não é paz. É fácil ter paz no resultado. Isso não é paz, é só uma conclusão. Você olha para a conta, ela está no azul. Você acha que você tem paz. Não tem paz, é uma conclusão de resultado. Paz é no meio de todas as perturbações da vida, você ainda não é tocado por elas. Por isso que Jesus disse, eu deixo a minha paz. Não a paz como o mundo dá, o mundo pode te dar essa paz. Você está bem, as coisas estão andando em ordem, estou em paz. Se as coisas despirocarem todas, acabou minha vida, meu chão foi tirado de mim. Isso não é paz, irmãos. Isso se explica. A paz de Deus excede o entendimento. É quando a despensa está vazia, a conta está no vermelho, é quando as pessoas que você ama foram embora, é quando a saúde não anda às tantas e de alguma forma nada daquilo te abala. Jesus, aliás, ele oferece a verdade para os discípulos dizendo, vou dizer algo para que vocês fiquem em paz. O que ele disse? No mundo vocês vão ter aflições. Me parece meio que uma coisa, né? Ele não deve ter tomado remédio essa manhã para falar um negócio desse, né? A gente pensaria. Como que alguém fala para mim, vou dizer uma coisa para você ter paz, você só vai ter problema. Falou, Jesus, ó, Rivotril aqui. Coloca 2 debaixo da língua, isso vai ficar legal. Vou dizer algo para vocês ficarem em paz. No mundo vocês vão ter aflições. É óbvio que a nossa paz não estaria no meio das aflições, mas no que vem depois, ele diz, mas tenham bom ânimo. Mantenha o espírito alegre, porque sobre essas coisas aqui eu já venci todas elas. A paz que está proposta é uma paz eterna, não é uma paz que é medida pelas coisas que acontecem aqui embaixo. É por isso que a paz de Deus excede entendimento. E é só essa paz que tem condição de guardar coração, sentimentos, pensamentos, as nossas ações. Onde? Em Cristo Jesus. E finalmente, irmãos, como diria o apóstolo Paulo, eu também digo finalmente, nós temos um filtro que muda a maneira como nós pensamos, então vai mudar os nossos comportamentos, a forma como nós agimos. Ele diz, tudo aquilo que é verdadeiro. Olha, note, a ansiedade é uma soma de subjeções, de coisas falsas, de mentiras que nós projetamos. Agora, o que precisa ocupar os nossos pensamentos? Finalmente, irmãos, que tudo aquilo que é verdadeiro, não são ideias,
não são utopias, não são imaginários, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, são coisas que nós não teríamos vergonha de serem expostas. Sabe, será que nós... Tem a galera que tem medo do telão no juízo, né? De passar os nossos pensamentos ali, misericórdia, né? Os nossos pensamentos sendo expostos no telão. Paulo está dizendo, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável. Imagina, a gente poder estar falando no sentido da nossa alma, nus, diante uns dos outros. Pode expor meus pensamentos ali, pastor. Você vai ver, só tem o que é verdadeiro, o que é respeitável. Só tem aquilo que é justo. Sabe? Você já fez as equações sobre as conversas ali, você está disposto a perder, porque você sabe que perder naquele momento é o mais justo. Esses dias eu estava passando por uma situação, e a minha esposa perguntou, falou, Neto, e se Deus está fazendo isso realmente para, de alguma forma, a gente perder nessa situação? Eu falei, justo, se Ele estiver fazendo é justo. Às vezes a gente olha as coisas de uma perspectiva tão para o nosso próprio umbigo, e a gente esquece que a gente é um fiozinho desse carpete aqui no plano de Deus. E a gente tem essa mania de se achar, né, a Coca-Cola do deserto, e achar que Deus está movimentando o mundo em torno de nós, né? A gente lê o livro como de Esther, por exemplo, e se você lê o livro de Esther, a impressão que você tem é que Esther é a chefe da parada toda ali que está acontecendo no livro. É tudo em torno da menininha que era uma escrava judia e se tornou uma rainha. Até que Mardoqueu diz, quem sabe não foi só para isso que você está aí. Você está nessa posição de rainha, mas não tem nada a ver com você não, filha. Você está aí porque Deus quer salvar o povo judeu. Você é só uma peça nessa história. Nós somos uma peça, não porque Deus está jogando, irmãos, mas porque todas as coisas se encaixam. O que importa? Se o reino venceu, se o rei é adorado. Às vezes eu não vou me dar bem para isso acontecer, mas eu preciso ser justo. Não demasiadamente justo, como diria Salomão, mas crer que nós estamos na mão de um Deus poderoso. E se for necessário, se as coisas de fato vão como elas são, amém. Tudo que é puro. Eu não preciso explicar pureza para vocês. Se cair qualquer poeira nessa água aqui, ela deixa de ser pura. Tudo que é puro. Existe um padrão proposto para nós, o padrão da palavra de Deus. Se esse é o padrão que nós devemos permitir que a nossa mente seja ocupada, tudo que é amável, como nós já dizemos sobre a amabilidade, e tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Se todas as vezes que as coisas viessem na nossa mente, a gente botasse uma peneira, passava pouca coisa. Será que isso é verdadeiro? Não, cara, eu estou imaginando. Então descarta, a maior parte das coisas já cairiam. Será que isso é justo? Ou será que eu estou tentando levar uma vantagem nisso que eu estou pensando? Será que eu estou querendo me dar bem ainda que prejudique os outros? Não, então isso não cabe em mim. Isso é puro. Isso está aprovado aqui pelo selo de pureza da presença do Espírito Santo em mim, ou eu não posso ser exposto com isso? Não, então isso não faz sentido. Aí ele eleva o nível, né? Porque primeiro é um filtro ali de santidade, mas depois ele coloca ainda um filtro de superioridade. Ele diz, há alguma virtude nisso? Isso é algo ainda que é superior às coisas comuns, aquilo que se espera de alguém que conhece a Cristo. Tem algum louvor nisso? Isso vale a pena ser contado e perpetuado? É uma história que vale a pena ser contada? Então tá bom. Então mantenha isso no seu pensamento. Sabe, irmãos, eu não sei se foi Lutero que disse isso ou Agostinho, ou se inventaram que foi algum deles, mas nós não conseguimos impedir que os pássaros voem em torno da nossa cabeça, mas todos nós temos a capacidade de enxotá-los, para que eles não façam um ninho. Pensamentos intrusivos, essas coisas são próprias aos seres humanos. A gente pensa besteira de vez em quando. A questão é quanto tempo a besteira fica na nossa cabeça. Vem pensamentos. Às vezes a gente fica com raiva, a gente quer se vingar, né? Às vezes a gente tem poder para fazer a pessoa pagar pelo que ela fez para a gente. E a questão não é se essas coisas vão subir na nossa cabeça, a questão é se elas vão ser abrigadas nos nossos pensamentos. Em nome de Jesus, não. Nós vamos lembrar sempre desse verso, Filipenses 4:8, nós vamos dizer, peraí, isso é verdadeiro, isso é respeitável, justo, puro, amável, boa fama nisso, virtude nisso, algum louvor. Então, isso pode ficar no meu pensamento. E Paulo vai dizer, eu não estou pedindo para vocês fazerem alguma coisa que vocês não tenham me visto fazer. Ele diz o que vocês aprenderam e receberam, ouviram e viram em mim. É difícil, mas nós precisamos nos tornar um padrão, não de pessoas perfeitas, mas de pessoas que têm os olhos fixos em Jesus, pessoas que de fato têm um autor e um consumador da fé, começaram, mas vão terminar a carreira com os olhos nele, pessoas que de fato não estão dispostas apenas a ouvir algo nessa manhã ou a ver algo nessa manhã, mas como diz o apóstolo Paulo aqui, aprender e receber isso no coração, para então praticar, como ele diz isso, pratiquem, então o Deus da paz será com vocês.
Todos nós queremos ter paz, irmãos, mas às vezes a gente precisa de alguma guerra, uma guerra interior, a guerra de vencer as nossas barreiras aqui e olharmos nos olhos uns dos outros e aceitarmos. Como diria Paulo, por que vocês não aceitam sofrer o prejuízo? A maior parte do tempo a gente quer ganhar todas, nesse espírito competitivo, tosco, e às vezes a gente vai perder. Às vezes a gente precisa só se reclinar e lavar o pé de quem vai nos trair, de quem vai nos entregar na próxima esquina. Às vezes é tudo que a gente precisa fazer para as coisas darem certo, para que a gente tenha algo que a gente não pode perder: a paz, a alegria, e viver debaixo da justiça do Espírito Santo. Há uma cruz proposta para nós carregarmos. Não há sacrifício que nós possamos fazer para a nossa salvação, mas os salvos carregam a sua própria cruz. A cruz que nós não poderíamos carregar, Cristo carregou por nós. Ele se fez pecado para que os nossos pecados nessa manhã fossem completamente perdoados, aniquilados. Ele não é o Cordeiro de Deus que dá uma abafada, Ele é o Cordeiro de Deus que tira, remove o pecado do mundo. É esse sangue que nós estamos debaixo. Mas Jesus diz que se nós não tomarmos a nossa própria cruz, se nós não negássemos a nós mesmos, nós não poderíamos segui-lo, nós não poderíamos ser seus discípulos. E é o que Ele espera de nós nessa manhã, que a gente coloque o coração diante dEle, dispostos a resolver as coisas, sabe? A tirar essa sujeira, essa poeira, a permitir que as pessoas tenham oportunidade de ser restauradas, de serem acolhidas, ajudar aqueles que não conseguem. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, acho que no capítulo 5, no verso 13, que nós precisamos confrontar os rebeldes, nós precisamos de alguma forma animar aqueles que estão desanimados, nós precisamos ajudar os fracos e nós precisamos ter paciência com todos. É um desafio para nós como comunidade, mas a gente não vai fazer isso sozinho. A gente está debaixo de um sangue que cobre multidão de pecado. A gente não vai fazer isso sozinho, a gente está alimentado por uma palavra que nos fortalece. Feche seus olhos, pastor Tiago, feche seus olhos, permita que o Espírito Santo fale com você nesse momento, que Ele continue a falar com você. Aleluia. Senhor, muito obrigado por essa palavra, Senhor, que nós possamos viver de maneira, ó Pai, que confiamos naquilo que está escrito, naquilo que o Senhor deixou para a gente aqui, Senhor. Te agradecemos nessa manhã, ó Pai, que nós possamos olhar para os nossos irmãos, olhar para aqueles que estão à nossa volta como o Senhor vê, com amor, com paciência, com carinho, Senhor, e que possamos continuar nessa jornada, Senhor, diante daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, diante daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Fale com a gente, continue falando nesses dias, ó Pai, quando nós formos para as nossas casas, que essa palavra continue aqui dentro de nós, ó Pai. E que haja paz em nossos corações, que haja a verdadeira paz diante de todas as situações que nós vamos enfrentar nas nossas vidas, ó Deus. Em nome de Jesus, você pode se colocar em pé, amém? Nós vamos celebrar a ceia nessa manhã. Hoje é uma manhã muito especial, porque o preço já foi pago. Eu quero convidar o louvor também, amém? O preço já foi pago. Jesus já pagou o preço necessário para que a gente possa se conectar ao Pai, para que a gente possa viver em uma verdadeira unidade em Cristo. Queria já convidar os diáconos diante dessa palavra. Pode vir aqui. Vamos já distribuir os alimentos. Nós vamos orar quando você receber o alimento. Quando você receber aqui, feche seus olhos e comece a agradecer ao Senhor por essa mesa. Comece a agradecer ao Senhor por esses elementos, porque foi por amor a você, foi por amor a nós. Pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, Ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice
é a nova aliança confirmada com meu sangue. Façam isto em memória de mim sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Levante seu cálice, levante o pão e o suco. Nós estamos fazendo isso em memória do Senhor. Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa ceia, nós te agradecemos porque o Senhor um dia veio e morreu pelos nossos pecados, e hoje nós podemos nos conectar a Ti, ó Deus, porque Jesus pagou esse preço por nós, e nós fazemos isso em memória, ó Pai, em memória de Ti, Senhor, até que o Senhor venha, ó Pai, e te agradecemos, dizemos para Ti, Jesus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado pelo sacrifício, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós celebramos nesta manhã a ceia, ó Pai, em gratidão a Ti, ó Deus. Muito obrigado, Senhor. Você pode agradecer a Jesus aí dentro do seu coração, a gratidão, porque nós fomos perdoados, a gratidão dentro de você. Jesus nos perdoou, Jesus nos conectou, Pai, novamente. E hoje é em memória de Jesus, é em memória aquilo que Ele fez por nós. Nós agradecemos, a gratidão no seu coração. O Senhor quer ouvir a sua voz de gratidão, porque houve um preço a ser pago, e Ele pagou esse preço por nós. Nós te agradecemos, Jesus. Aleluia, amém. Vamos comer e beber em nome de Jesus. Aleluia, você pode aplaudir a Jesus. Te aplaudimos, Jesus, porque toda a glória é Tua, toda a exaltação é Tua, Jesus. Toda a glória pertence a Ti, Jesus. Por isso nós Te exaltamos e Te glorificamos nessa manhã, Pai. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Deus. Amém. Amém, você foi abençoado? Pastor Neto, muito, muito obrigado. Vamos aplaudir o Pastor Neto como um carinho da nossa casa aqui. Muito obrigado. Esse livro aqui é um presente para mim, Neto? É um presente para mim? Olha, ó, ganhei um livro, ó. Se o pessoal quiser, tá um livro sobre Ó, o livro do Pastor Neto, Mente Renovada, Vontade Revelada. Vai estar vendendo aqui no final, ali na saída, você pode adquirir esse livro. Amém? Muito obrigado, Pastor Neto. Uma gratidão enorme mais uma vez aqui, por você estar com a gente aqui. Nós estamos orando, esses dias nós temos orado por conexões com pastores da cidade. E você foi um cara que Deus colocou no nosso coração e a gente está nessa ponte, nessa conexão. Amém? Vamos orar para encerrar esse culto. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado, amém? Feche seus olhos uma última vez. E vamos agradecer, Pai, obrigado. Obrigado por essa manhã, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tocou nos nossos corações. A Tua palavra, ela foi viva e ela falou dentro de nós, e a gente te agradece por isso. Abençoe a vida dos meus irmãos nessa semana, Senhor. Abençoe o trabalho, abençoe os estudos. Ó Pai, abençoe também as dificuldades, ó Pai, que nossa mente possa estar focada naquilo que é verdadeiro. Que nós possamos, ó Pai, confiar na Tua paz. Em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos por essa manhã. Abençoamos mais uma vez o Pastor Neto, a comunidade Burn, Senhor. Abençoe a Tua igreja, aquilo que eles têm feito na cidade e até mesmo em outras cidades. Continue abençoando o seu ministério, o seu chamado, a sua família, a sua casa, Senhor. Em nome de Jesus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse culto. Que seu nome seja exaltado e glorificado através das nossas vidas nessa semana e nesse mês. Em nome de Jesus, amém. Amém? Deus abençoe, aplaude a Jesus. Nos vemos nas nossas casas.
Dê um abraço no seu irmão.